Vídeo 28, 3 Salmos, 40, 23 e 126, que tocam o coração de Deus e transformam situações impossíveis. Você não está aqui por acaso. Há momentos em que a alma, mesmo cansada, ainda consegue sentir quando o céu se move. E se você parou neste vídeo agora, é porque Deus está te chamando para algo profundo, urgente e transformador. Não é mais sobre religião, aparência ou tentativa de manter as coisas funcionando. É sobre a dor que você não contou para ninguém. É sobre o clamor que você já nem consegue mais fazer em voz alta. É sobre aquela parte da sua vida que parece travada, afogada em situações que, humanamente falando, são impossíveis de mudar. Mas Deus manda te dizer: existem palavras na Bíblia que não são apenas versículos decorativos, são códigos espirituais, são chaves de intervenção divina. E hoje você vai destravar 3 delas. O Salmo 40 fala do fundo do poço. O Salmo 23 revela o que acontece no meio do vale. E o Salmo 126 mostra o que Deus faz depois das lágrimas. Se você sente que já tentou de tudo, se já orou e não viu resposta, se carrega dentro de si um porquê que ninguém conseguiu responder, então essa palavra é para você. Você vai entender por que há situações que parecem piores justamente antes do milagre acontecer. Vai descobrir por que Deus te silenciou em vez de te justificar. E vai enxergar que mesmo quando tudo desmorona por fora, existe uma obra sendo construída por dentro, na alma, no espírito, no lugar onde ninguém vê, mas onde Deus começa tudo que é eterno. Essa não é uma mensagem motivacional, é um chamado espiritual para quem está prestes a desistir, mas ainda crê em um Deus que responde. Você está prestes a entrar numa jornada profética, onde o que hoje te sufoca será o mesmo motivo do seu testemunho amanhã. Aqui, cada palavra foi escrita para tocar o coração de Deus e provocar uma reação dele em sua direção. E se você continuar comigo até o fim deste vídeo, vai entender por que o silêncio de Deus nunca foi abandono. Foi estratégia. Agora, respire fundo. Se prepare, porque a jornada já começou. O clamor que sobe, mesmo sem voz. Eu vi quando você cansou de tentar se explicar. Vi quando as palavras já não conseguiam mais sustentar a dor que você carrega há tanto tempo. Quando o seu olhar começou a ficar vazio. Quando sua voz foi diminuindo a cada oração que parecia não ultrapassar o teto. Vi o exato momento em que você parou de falar comigo. Não por rebeldia, mas porque já não sabia mais como. E mesmo nesse silêncio que você chama de fraqueza, eu ouvi o seu clamor. Você pensa que clamar é gritar, mas o clamor verdadeiro não depende da força da sua voz, e sim da verdade que sai da sua alma. Há um tipo de oração que não precisa ser dita em palavras, porque ela grita dentro do espírito. É o suspiro de quem já não sabe mais como pedir socorro, mas ainda acredita que pode ser ouvido. E eu escuto isso. Eu interpreto a linguagem das lágrimas. Eu respondo até mesmo os pensamentos que você tenta calar. O Salmo 40 começa com um verbo que poucos estão dispostos a praticar: esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei. Essa espera não é passiva. É uma espera que luta em silêncio. É uma espera que se recusa a abandonar a fé, mesmo quando tudo parece dizer que já não vale a pena. E é nessa espera, onde muitos desistem, que o céu se inclina. Você sabia que eu me inclino quando alguém insiste em confiar mesmo sem entender? Você já perguntou por que parece que tudo parou? Já sentiu como se estivesse num ciclo de dor que se repete? O fundo do poço que você experimenta agora não é um castigo, é um solo fértil. É nesse tipo de lugar que eu faço nascer um novo começo. Não pense que você foi esquecido, eu estava vendo tudo. E o que parecia o seu fim, para mim, é só o ponto onde as distrações cessam e o milagre começa. Tirei você de um poço de perdição,
de um tremedal de lama, coloquei os seus pés sobre uma rocha, firmei os seus passos. Você leu isso? Não fui eu quem apenas ouvi. Eu tirei, eu coloquei, eu firmei. A dor que você passou não foi em vão. O caos que te cercou não foi o fim. Foi o meio, foi o processo. Foi o lugar onde eu trabalhei nas suas raízes. Porque antes de firmar os teus passos, eu precisava te ensinar a confiar quando tudo desaba. Você tem orado por livramento, mas o maior livramento que posso te dar é te ensinar a não se perder no meio da dor. Porque muitos saem do poço, mas continuam presos por dentro. Muitos são libertos da circunstância, mas seguem escravizados pela culpa, pelo medo, pela incredulidade. Por isso, antes de te tirar da situação, eu desço até ela. Eu desço até o teu nível, eu me inclino. Quando ninguém mais escutava seus pensamentos, eu estava lá, interpretando o que você mesmo não entendia. Quando você dizia, não aguento mais, eu estava segurando o que sobrou da sua fé. Quando você caiu, eu não virei o rosto, eu me aproximei. Porque é exatamente nesse lugar onde ninguém mais quer estar com você que eu permaneço. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa aceitar que o seu clamor silencioso chegou até mim. E isso já mudou tudo. Porque agora não é você quem se move, sou eu. E quando eu me movo, o poço vira plataforma. O tremedal vira testemunho. A lama vira solo fértil. E os pés que afundavam se tornam pés que avançam. Você não está sozinho. Eu nunca saí do lado do poço. Eu nunca te deixei no escuro por maldade. Eu permiti a escuridão para que você parasse de correr atrás de luzes artificiais e buscasse a única luz que não falha. Você chegou no seu fim, mas é aí que começa a minha intervenção. Você parou de gritar, e foi aí que sua alma finalmente falou a língua que o céu responde. O clamor que sobe mesmo sem voz é o que vem de um coração que já não depende mais da força dos argumentos, mas da fragilidade que reconhece, eu não consigo mais sozinho. E é aí que eu entro, não para te punir, mas para te levantar com força dobrada, porque quem conhece o chão do poço valoriza o chão firme da rocha. Quem já caiu profundo sabe o valor de cada passo restaurado. Não subestime a sua dor. Ela não foi invisível para mim. E não subestime esse momento, porque mesmo agora, enquanto você escuta, o céu já se moveu. O clamor que você achava pequeno demais está ecoando diante de mim. E se eu me inclinei naquela espera, imagine o que eu posso fazer agora, com a sua fé ainda viva, mesmo depois de tanto tempo calado. Você ainda tem jeito. E isso não é motivação, é decreto. A jornada oculta no vale. Você me pediu caminhos planos, mas eu te conduzi por vales. Você implorou por atalhos e eu te levei por dentro da sombra. Não porque te abandonei, mas porque te amei demais para permitir que você chegasse em lugares altos, sem antes aprender a andar comigo em lugares baixos. O vale que você tanto detestou foi o lugar onde eu mais me revelei a você. Porque ali, onde ninguém mais te aplaude, onde ninguém te entende, onde os olhos humanos não enxergam, foi ali que você percebeu o quanto precisa de mim. Você diz que o vale foi perda, mas foi ali que te protegi de coisas que você nunca soube. Você se lembra daquele sim que tanto orou para receber e não veio? Aquela porta que se fechou sem explicação? Aquele relacionamento que desabou quando você achava que finalmente seria feliz? Aquela mudança que você implorou para acontecer e ficou travada? Eu não te frustrei. Eu te salvei. Você só não viu ainda. O Salmo 23 não foi escrito em um momento de festa. Não foi recitado no trono de Davi. Foi forjado no deserto, no esconderijo, no cansaço de quem fugia de inimigos. E ainda assim, Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é poesia, é sobrevivência. É uma confissão de quem sabe que, mesmo sem entender o caminho,
não está caminhando sozinho. Você queria evitar o vale, mas o vale é o lugar onde o eu existo vira eu percebo o vazio. E é esse vazio que revela que seus olhos estavam voltados demais para fora e pouco para dentro. Era preciso tirar os ruídos, cortar os excessos, quebrar os apoios falsos, porque enquanto tudo estava em pé, você não percebia o quanto estava se afastando de mim. Você acha que o vale foi punição, mas eu te digo, foi proteção. Enquanto você reclamava do silêncio, eu estava te ensinando a reconhecer a minha voz. Enquanto você pedia pressa, eu estava construindo resistência. Você não entende por que ainda está aí. E eu te respondo, porque ainda estou te ensinando a caminhar por fé, não por visões. A confiar em mim, não nas circunstâncias. A seguir mesmo sem mapa, sabendo que o pastor vai à frente. No vale, o cajado não some. Ele guia. No vale, a vara não castiga. Ela corrige a rota. Quando Davi menciona a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo que a presença divina não se ausenta nos momentos escuros. Ela apenas muda de forma. Nem toda direção vem com palavras. Algumas vêm com freios. E às vezes, parar é proteção. Ficar no escuro é maturação. Esperar sem ver é treinamento de fé para o que ainda está por vir. Você queria resultados, eu queria raízes. Você implorou por respostas, eu ofereci silêncio. Não porque eu te rejeitei, mas porque eu sei o que a pressa faz com quem não foi preparado. O vale não é prisão, é escola. O que você aprende ali, ninguém mais pode roubar. E quando eu te tiro de lá, você sai curado de ilusões, fortalecido de dentro para fora e pronto para lidar com o peso da promessa sem perder a alma no processo. Você já me disse que sente saudade de quando sentia mais a minha presença. Mas o que você não percebeu é que nos vales eu não me mostro como nas festas. Na festa você sente. No vale, você aprende a crer mesmo sem sentir. E esse tipo de fé é a que sustenta quando tudo mais falha. Você não perdeu a unção. Você só entrou numa fase onde a fé está sendo separada da emoção. Isso é crescimento. Não despreze o vale. É lá que eu te ensino que o mal não é o fim. É lá que eu te mostro que o medo não vence quando eu estou presente. Você tem medo da sombra, mas se há sombra, é porque há luz em algum lugar. E essa luz sou eu. Você só precisa continuar andando. Ainda que eu ande, entenda isso. O Salmo não diz, ainda que eu fique. Diz, ainda que eu ande. Você não vai permanecer no vale. Você está só passando por ele. E eu estou indo com você. Você queria voar. Mas antes, precisa aprender a caminhar sob pressão, a manter a fé mesmo quando o milagre demora, a confiar em quem eu sou e não apenas no que posso fazer. O vale é provisório, mas o que você carrega dentro de si depois dele é eterno. É por isso que eu continuo aí, não porque te esqueci, mas porque ainda não terminei de te transformar. Você ainda vai entender por que esse vale foi necessário. Ainda vai olhar para trás e agradecer por ter passado por isso. Ainda vai testemunhar que a dor que te quebrou foi a mesma que te aproximou de mim. E quando esse tempo terminar, você não será mais o mesmo. Você será alguém que não apenas passou pelo vale, mas aprendeu a confiar no pastor que nunca te deixou. O milagre no tempo da espera. Você ora pedindo mudança imediata, mas o céu responde com silêncio. Você clama por portas abertas, mas só ouve o eco da sua própria voz. Os dias passam e a sensação é de que nada está se movendo. Você começa a se perguntar se eu ainda estou ouvindo, se ainda estou aí, se ainda vale a pena continuar acreditando. Mas eu te pergunto, será que você entende o que realmente está acontecendo no tempo da espera? Você acha que o tempo está parado, mas eu te digo, o invisível está em pleno movimento. Há promessas que não se cumprem enquanto você insiste em controlar o ritmo.
E há respostas que só chegam quando o seu coração se rende ao fato de que não é no seu tempo, é no meu. O Salmo 126 fala de um povo que esperou por muito tempo, um povo que semeou com lágrimas, um povo que viu a terra secar, os muros caírem, os sonhos desmoronarem. Mas quando o tempo chegou, eu os visitei com tamanha força que eles pensaram que estavam sonhando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É assim que acontece quando eu entro em cena após um longo tempo de dor. Você acha que é bom demais para ser verdade. Você hesita em acreditar. Você treme por dentro, porque acostumou-se tanto com o sofrimento que a alegria parece uma ameaça. Mas eu não fui embora. Eu estava trabalhando o tempo todo no que você não viu, no que você não entendeu, no que você achou que era perda, mas era poda. Você quer que eu acelere, mas ainda não percebeu que a semente da promessa não germina no grito, germina no choro. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Sabe o que isso significa? Que a lágrima tem valor, que aquilo que você viveu e que ninguém valorizou, que ninguém respeitou, que ninguém entendeu, eu vi e eu guardei. Cada lágrima que caiu foi uma semente plantada no solo da eternidade. E o céu não se esquece daquilo que é regado pela dor sincera de um coração rendido. O tempo da espera não é o tempo do abandono, é o tempo da maturação. Porque há bênçãos que te destruiriam se viessem antes da hora. Há portas que você insiste em empurrar, mas que eu tranco por amor. Você pensa que está sendo ignorado, mas está sendo protegido. O silêncio que você tanto teme é, na verdade, o som da terra se abrindo para te receber com promessas sólidas. É no escuro que as raízes se aprofundam. É na ausência de aplausos que a identidade se firma. E é quando ninguém vê que eu mais ajo. Você já me disse que não aguenta mais esperar. Eu sei. Eu vi quando você pensou em desistir de tudo. Vi quando tentou negociar com a fé. Vi quando pensou que talvez fosse melhor parar de acreditar para não se frustrar mais uma vez. Mas mesmo assim você ficou. Mesmo machucado, você permaneceu. Mesmo sem entender, você continuou falando comigo, mesmo que em silêncio. E é essa persistência que me comove. É esse tipo de fé que ativa o sobrenatural. É quando tudo grita para você parar, mas você decide continuar, que o céu assina decretos de mudança. Você não sabe, mas enquanto você espera, eu estou preparando as condições certas para que a promessa não apenas chegue, mas permaneça. Eu não dou milagres pela metade. E se ainda não veio, é porque o que está vindo será completo. Você não será curado apenas por fora, será reconstruído por dentro. Você não terá apenas respostas, terá sabedoria. Você não vai apenas vencer, vai entender por que precisou perder primeiro. Não despreze o tempo da lágrima. É ele que define a colheita. E quanto mais profundo for o seu quebrantamento, mais intenso será o seu testemunho. Você tem pedido livramento, mas eu estou te preparando para algo maior. Legado. E legado não se constrói na pressa. Legado nasce em campos onde a lágrima virou semente, o silêncio virou oração e a espera virou altar. Eu não esqueci da promessa. Eu só estou construindo dentro de você alguém capaz de sustentá-la. Você quer viver o milagre. Eu quero fazer de você um milagre. E isso leva tempo. Mas quando for a hora, tudo que parecia parado se alinhará de uma vez. Tudo que parecia morto florescerá. E você não vai mais chorar pelo que perdeu. Vai chorar de gratidão pelo que suportou. Quando o tempo da colheita chegar, você vai olhar para trás e perceber: eu nunca estive em silêncio. Eu só estava sussurrando enquanto você aprendia a ouvir com o coração. Agora, continue, porque o tempo da restauração está mais próximo do que você imagina.
A resposta de Deus não é uma palavra, é um movimento. Você esperava uma explicação, mas eu te dei uma mudança. Você pediu um sinal, e eu te dei um deslocamento. Porque quando você ora, eu não apenas falo, eu me movo. E quando eu me movo, nada fica do mesmo jeito. Pessoas são removidas, portas são fechadas, ciclos são encerrados, conexões são cortadas. E no começo, tudo isso parece confusão. Mas na verdade, é o céu em movimento respondendo a um clamor que você nem sabia que ainda existia. Você tem me pedido há anos, fala comigo, Senhor. E eu tenho falado, mas não do jeito que você espera. Porque às vezes, a minha resposta não é uma frase que você entende com os ouvidos. É um ambiente que muda, é uma direção que inverte, é um lugar onde você não se sente mais confortável, é uma porta que se fecha sem aviso. E tudo isso é linguagem espiritual. Tudo isso é eu te puxando, te redirecionando, te protegendo. Salmo 40 mostra que eu me inclinei. Salmo 23 revela que eu estou contigo no vale. Salmo 126 declara que eu restauro o que foi perdido. 3 movimentos, 3 fases, 3 respostas que não vieram como frases, mas como realinhamentos, porque eu não vim apenas aliviar a tua dor, eu vim transformar o ambiente que causou essa dor. E para isso, eu tive que mexer em tudo, inclusive no que você ainda queria manter. Você quer a paz, mas ainda segura a culpa. Quer a cura, mas ainda insiste em manter algumas feridas abertas. Quer um novo ciclo, mas se recusa a soltar o velho. E eu não posso renovar aquilo que você ainda idolatra. Por isso, antes de falar com você, eu movo as estruturas, para que você entenda que a obediência antecede a revelação, para que você perceba que o meu silêncio não é ausência, é estratégia. Eu sou um Deus de movimento. Quando me aproximo, as águas se agitam. Quando desço, o inferno se incomoda. Quando respondo, até o que parecia seguro começa a ser abalado. Mas não para te destruir, para te reposicionar. Porque você se acomodou num lugar onde eu nunca quis que você ficasse. Você se apegou a uma estação que já terminou. Você se encostou em pessoas que eu já removi do seu caminho. E toda vez que você ora pedindo mudança, eu começo por dentro, mas o reflexo vai para fora. Suas relações mudam, suas vontades mudam, seus hábitos são confrontados, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você já reparou como algumas coisas que antes te satisfaziam, hoje já não têm mais o mesmo sabor? Isso é o movimento do Espírito dentro de você. Isso é a prova de que eu estou respondendo. Você pensa que não houve resposta porque não ouviu a voz audível. Mas e esse incômodo que não te deixa mais aceitar o que antes tolerava? E essa força que você não sabe de onde vem, mas que te faz continuar? E essa inquietação que te empurra a sair de lugares que te adoecem, mesmo quando sua carne quer ficar? Isso tudo é resposta. Eu estou te ensinando a reconhecer a minha voz através da movimentação espiritual ao seu redor. Há momentos em que eu não explico, apenas ajo. Porque se eu explicasse tudo agora, você tentaria impedir. Você questionaria, racionalizaria, hesitaria. Mas o que estou fazendo em sua vida exige obediência imediata. Você me pediu uma resposta e agora está vendo portas fechando, relacionamentos mudando, caminhos se estreitando. Não se assuste, isso é eu dizendo, vou te levar até o lugar que prometi, mesmo que você ainda não entenda como. Você não precisa entender tudo agora, só precisa seguir. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Sei onde seus pés tropeçam. Sei onde seu coração se engana, sei como sua mente tenta sabotar sua fé. Por isso, quando respondo, eu também desinstalo. Eu desinstalo o que era confortável, mas te limitava. Eu desinstalo o que parecia bênção, mas era armadilha. Eu desinstalo o que ocupava o lugar que é meu. A resposta que você espera talvez nunca venha na forma de uma frase,
mas virá como um redirecionamento que te livra de você mesmo. Porque muitas vezes o seu maior inimigo é a resistência que você cria àquilo que já está sendo feito. Pare de esperar algo espetacular. Comece a perceber o que já está mudando, o que já não se encaixa mais, o que já está sendo desmontado. Eu não mudo o mundo ao seu redor para te punir. Eu mudo para te salvar. E se tudo está saindo do lugar, é porque está entrando nos meus planos. Você não será deixado sem direção. Você será conduzido, mas precisa parar de lutar contra os sinais. Pare de resistir ao vento. Ele não está soprando contra você. Está soprando a seu favor. Agora entenda. O que parecia uma perda foi apenas o primeiro passo de um alinhamento que você mesmo pediu em oração. E se você continuar confiando, mesmo sem entender, verá que a minha resposta sempre chega, não do jeito que você quer, mas da forma como você mais precisa. O Deus que se inclina, quando o alto se abaixa para te levantar. Você se acostumou a pensar em mim como alguém distante, como um trono inatingível, como uma luz inatingível no alto do céu. Mas eu sou o Deus que se inclina, o Deus que desce, o Deus que se abaixa até o ponto mais fundo da sua dor, não para te observar, mas para te resgatar. Eu não me impressiono com o brilho, eu sou atraído pelo quebrantamento. Eu não procuro os fortes. Eu desço até os fracos, até os cansados, até os que já nem conseguem mais se levantar sozinhos. Você pensou que tinha perdido o valor. Achou que o que viveu te desqualificava, que suas quedas cancelavam as promessas, que suas falhas me afastavam. Mas eu te digo, foi justamente por causa dessas marcas que eu me aproximei ainda mais. Porque onde todos viram fraqueza, eu vi acesso. Onde o mundo viu vergonha, eu vi espaço para a graça. E onde você achou que era o fim, eu comecei um novo capítulo da sua história. O Salmo 40 revela isso com clareza. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu não apenas ouvi, eu me inclinei. O trono do universo se moveu na sua direção. Você consegue imaginar isso? A grandeza do Criador se curvando diante do grito silencioso de um coração cansado? Foi isso que eu fiz e faço todas as vezes que alguém me busca com sinceridade, mesmo sem força, mesmo sem palavras, mesmo sem merecimento. Você pensa que precisa subir até mim, mas a verdade é que fui eu quem desceu até você. Porque eu sabia que você não teria forças para escalar a montanha da sua própria culpa. Sabia que você estava afundado demais nas suas próprias dores, nos seus próprios erros, nos seus próprios medos. Então eu desci. Eu entrei no seu vale. Eu entrei no seu quarto escuro. Eu atravessei a distância que a religião e a vergonha tentaram colocar entre nós. Você não foi esquecido. Foi preservado. Eu não me ausentei. Eu me escondi no silêncio para que você aprendesse a me perceber, mesmo quando os sentidos falham. E quando você pensou que estava só, eu estava colhendo cada lágrima. Aquelas que caíram em silêncio. Aquelas que você limpou antes que alguém visse. Aquelas que você tentou negar. Eu vi todas, e nenhuma delas foi em vão. Você me imaginava apenas como juiz, mas eu sou pai. Um pai que se curva para levantar o filho caído. Um pai que não tem nojo da lama. Um pai que não vira o rosto para a ferida. Eu vi o estado da sua alma e mesmo assim me aproximei. Eu vi sua bagunça interior e decidi reconstruir, não porque você merece, mas porque eu te amo. Quando ninguém mais quis ouvir sua dor, eu me inclinei. Quando você mesmo desistiu de tentar, eu me inclinei. Quando você pensou que era tarde demais, eu me inclinei. Porque a minha graça não responde à sua força, responde ao seu quebrantamento. Eu não me movo por aparência, eu me movo por verdade. E a sua verdade me atraiu. Você esperava castigo, mas eu trouxe cura. Você se preparou para receber julgamento, mas eu vim com consolo. Porque onde há arrependimento, há acesso. Onde há entrega, há restauração.
Eu sou o Deus que vê o que os outros não veem, que valoriza o que o mundo descarta, que honra quem foi humilhado, que levanta quem foi esquecido. E se hoje você ainda está aqui, escutando, respirando, sentindo algo mexer dentro de você, isso já é sinal de que eu me inclinei. Porque há muito tempo você parou de procurar palavras, mas agora eu te procurei, te encontrei e me aproximei, não para te expor, mas para te erguer, para firmar teus passos, para tirar teus pés do lamaçal e colocar sobre a rocha. E o que eu comecei, ninguém pode impedir, porque quando eu me inclino, eu também sustento. Eu não apenas te tiro do fundo, eu te levo até onde os teus olhos jamais imaginaram. Eu te restauro sem deixar traços de acusação. Eu te levanto com autoridade. Eu te revisto com graça. Eu troco as vestes da vergonha por vestes de honra. E eu sussurro ao teu espírito: você ainda é meu. Agora escute. Você não será lembrado pela queda. Será lembrado por quem te levantou. Você não será marcado pelo erro. Será marcado pela redenção. E os mesmos que te viram no chão verão a rocha firme onde eu te coloquei. Porque o meu nome será glorificado através da sua história. O pastor invisível, a presença que nunca te deixou no vale. Você olhou para todos os lados e não viu ninguém. Sentiu o chão sumir sob seus pés. As orações pareciam esbarrar em paredes invisíveis. E o que antes era certeza virou dúvida. O que era luz virou sombra. O que era fé virou silêncio. Mas mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, eu estava lá. Você não percebeu, mas eu nunca saí do seu lado. Você esperava sinais, emoções, arrepio, palavras proféticas, confirmações visíveis. Mas no vale, eu sou sutil. Não porque estou longe, mas porque estou perto demais para precisar gritar. O Salmo 23 não te promete ausência de vales, mas presença no meio deles. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi entendeu isso, e você está prestes a entender também. Você chorou sozinho e acreditou que estava esquecido, mas enquanto seus olhos estavam em lágrimas, os meus estavam em você. Enquanto sua alma gritava em silêncio, eu te observava como quem protege uma semente recém-plantada. Porque vales não são túmulos, são estufas espirituais. São lugares onde a carne se cala para que o espírito amadureça. São cenários onde tudo fora parece parado, mas dentro uma revolução começa. Você acha que eu te deixei porque não sentiu a minha presença. Mas fé não é sentir, é saber. É decidir confiar quando a emoção falha. É continuar orando quando a vontade já não existe. É seguir acreditando mesmo quando o céu parece fechado. E é exatamente isso que te transforma. Não a experiência emocional, mas a constância na ausência dela. É no silêncio que a tua fé se torna verdadeira. Eu sou o pastor que caminha com ovelhas feridas, que guia mesmo quando elas não entendem o destino, que corrige não para machucar, mas para salvar. A vara e o cajado não foram feitos para ferir, mas para alinhar. Para te lembrar que mesmo sem luz, mesmo sem rumo, você está sob cuidado. Você pode estar no meio do vale mais escuro da sua vida, mas você não está sozinho. Você não ouve a minha voz como antes? É porque agora é tempo de confiar na direção, não no som. Você quer sentir como sentia antes? Mas agora é tempo de saber que, mesmo no silêncio, o meu espírito está operando. Você quer sair logo do vale? Mas há lições que só se aprendem no escuro, e eu não desperdiço vales. Eu os uso como cenários de transformação. Você já parou para pensar que eu não tiro você do vale imediatamente, porque estou fazendo algo que a superfície não conseguiria suportar? Algumas curas precisam de silêncio. Algumas reconstruções precisam de reclusão.
Algumas revelações só vêm no esconderijo. E foi por isso que eu te conduzi por esse caminho, porque você precisava mais de mim do que de qualquer coisa que me pedisse. A ausência de aplausos não significa ausência de propósito. O abandono de pessoas não significa abandono de Deus. E o fato de você estar em silêncio não significa que eu parei de escrever sua história. Pelo contrário, os capítulos mais profundos são escritos na parte mais baixa da jornada. É lá que o personagem deixa de ser espectador e se torna protagonista. É lá que você deixa de buscar respostas e começa a descobrir quem você é em mim. Você esperava me encontrar nos topos dos montes, mas eu estou no meio da sua dor. Você imaginava que a glória viria no palco, mas ela começou no chão frio do vale. E agora que você está aí, quebrado, esgotado, sem forças para seguir, eu digo, não tenha medo, porque mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir, eu estou contigo. Não tente acelerar o processo, não tente escapar da dor, não tente se distrair com atalhos. O vale tem hora para começar e hora para acabar, mas tudo que você precisa agora é permanecer. Porque quando for o tempo certo, eu mesmo te farei subir, e você não sairá do vale do mesmo jeito que entrou. Você sairá mais forte, mais sábio, mais cheio da minha presença, mais sensível à minha voz, e com uma fé que ninguém mais poderá roubar de você. Agora ouça isso. Eu não sou um pastor que caminha à frente te deixando para trás. Eu sou o que caminha ao lado. O que pega no colo quando as pernas não aguentam mais. O que enxuga as lágrimas antes mesmo que caiam. O que não desiste quando todos desistem. E mesmo que você tenha parado de andar por medo ou cansaço, eu continuo contigo. E o meu amor não depende da sua força. Ele só precisa da sua entrega. A semente do choro, o mistério que poucos entendem, no Salmo 126. Você não entendeu ainda por que chorou tanto, por que perdeu tanto, por que teve que ficar em silêncio quando mais precisava gritar, por que suportou tanto tempo em situações que esvaziaram suas forças. Você pensou que as lágrimas foram sinal de fraqueza, pensou que estavam sendo desperdiçadas no chão do sofrimento. Mas hoje eu te revelo um mistério espiritual que poucos conseguem compreender. Cada lágrima sua foi uma semente. No Salmo 126 está escrito: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Não é metáfora, é princípio, é lei espiritual. Lágrimas que nascem de um coração rendido, quebrantado, sincero diante de mim, não são descartadas. Elas não evaporam no esquecimento. Elas descem ao solo da eternidade e geram algo que o mundo não consegue enxergar. Colheitas invisíveis, promessas em formação, respostas que já começaram a brotar antes mesmo de você perceber. Enquanto você chorava, achando que estava sozinho, eu estava recolhendo cada gota. Elas não apenas me tocavam, elas autorizavam o céu a agir. Porque há dores que não servem só para moldar, mas também para liberar. Há lágrimas que não são só alívio, são oração em forma líquida, são súplicas sem palavras. São atos de fé escondida. E o céu sabe responder esse tipo de fé. Você não sabe, mas em cada noite de angústia, algo estava germinando. Em cada madrugada de dor, raízes estavam sendo formadas. No exato momento em que você achou que tudo estava perdido, a terra da sua alma estava sendo preparada para algo muito maior do que você imaginava. O que parecia o fim era a semente da promessa. O que parecia fracasso era a preparação para o florescimento. Mas isso só pode ser entendido por quem aceita que meus caminhos não são como os seus. Você quer colheita, mas tenta evitar o choro. Quer a alegria, mas rejeita o quebrantamento. Quer avanço, mas recusa a renúncia. E isso bloqueia o ciclo natural da promessa. Porque tudo que é eterno em mim nasce depois da dor. O alívio vem, mas só depois da entrega. A luz brilha, mas só depois da escuridão. O campo floresce,
mas só depois que a semente morre. Por isso, eu permiti que certas coisas te quebrassem, para que nelas nascesse uma nova estação. Se você olhasse espiritualmente agora, veria que o céu está repleto de plantações feitas com suas lágrimas. Territórios que foram consagrados enquanto você sofria em silêncio. Caminhos que foram abertos enquanto você achava que estava parado. Você plantou no tempo da escassez. Semeou no tempo da solidão. E agora vem aí uma colheita que ninguém vai poder apagar, porque foi gerada com dor, fé e verdade. O mundo te ensinou a esconder o choro, a fingir que está tudo bem, a manter as aparências enquanto o coração desmorona. Mas eu sou Deus. E eu não desprezo o coração quebrantado. Eu me aproximo dele, eu habito nele, eu levanto quem se rende. E eu respondo com glória àquele que passou pela cruz do sofrimento com fidelidade. Você não entende por que algumas promessas ainda não se cumpriram. Mas agora escute, porque ainda havia lágrimas que precisavam cair para ativar o solo onde elas nasceriam. A dor que você viveu cavou espaços profundos. E eu uso esses lugares fundos para plantar milagres altos. Quanto mais profunda a raiz, mais forte será o fruto. Quanto mais intensa a dor, mais poderoso será o testemunho. Você ainda vai ver. Vai lembrar de cada noite em claro, de cada dia arrastado, de cada clamor não respondido, e vai perceber que nada foi em vão. Tudo estava sendo registrado, tudo estava sendo semeado, e quando a estação certa chegar, você não colherá apenas aquilo que pediu, vai colher com multiplicação, com honra, com vindicação, com presença, com alegria que não depende das circunstâncias. O mundo diz, segure o choro, mas eu te digo, chore na minha presença e verei cada lágrima como oferta. O mundo diz, não demonstre fraqueza, mas eu digo, quando você se quebranta, é aí que meu poder se aperfeiçoa em você. O mundo diz que você perdeu, mas o céu está dizendo, você só começou a plantar, e agora o tempo da chuva está chegando, o tempo da resposta está se aproximando. E quando a alegria vier, ela não será superficial, será profunda, inabalável. Será a alegria que nasceu da semente do choro e que carrega em si a marca de tudo o que você suportou. A resposta de Deus é a ação, quando o céu se move mesmo sem avisar. Você esperava que eu explicasse, que eu desenhasse cada passo, que revelasse cada detalhe do plano. Mas eu não sou um Deus que precisa justificar suas obras. Eu sou o Deus que age, e quem confia em mim aprende que a resposta mais poderosa do céu não é uma explicação, é um movimento. O céu não trabalha com anúncios, trabalha com propósito, e quando eu me movo, nem sempre aviso, mas sempre transformo. Você tem me perguntado, Senhor, por que isso aconteceu? Por que perdi aquilo? Por que me deixaram? Por que as portas fecharam? Mas essa não é a pergunta mais importante. A pergunta que você deveria fazer é: o que o céu está operando por trás disso? Porque toda vez que você me pede uma resposta, eu movo uma engrenagem. Nem sempre a resposta é falada. Muitas vezes ela vem na forma de perda, desconforto ou deslocamento. Você quer alívio e eu estou te reposicionando. Você pede confirmação e eu já estou executando. Enquanto você espera por um sim audível, o céu já está agindo no ainda não silencioso. Porque meus caminhos não obedecem à lógica da sua ansiedade. Eles seguem o ritmo perfeito da eternidade. E esse tempo eterno se revela no momento certo, o tempo da intervenção. Você já reparou como algumas mudanças aconteceram quando você não esperava? Você pensou que era acaso, mas era resposta. Você achou que foi rejeição, mas foi desvio de proteção. Você sentiu que perdeu, mas na verdade foi poupado. Porque eu não respondo com o que você quer, eu respondo com o que você precisa.
E isso exige fé, exige maturidade, exige rendição. Você não ouviu a minha voz, mas eu mudei o cenário. Você não sentiu arrepio espiritual, mas eu desmontei estruturas que te paralisavam. Você não entendeu o silêncio, mas eu já estava preparando o novo ciclo, porque antes de falar, eu ajo. Antes de consolar, eu removo o que te destrói por dentro. Antes de restaurar, eu limpo o terreno. E por isso, você tem vivido essa série de rompimentos, redirecionamentos, desconfortos e até aparentes retrocessos. Mas nada disso é perda. Tudo isso é preparo. A minha resposta não vem para te agradar, ela vem para te alinhar. Por isso, às vezes dói, confunde, irrita, parece contraditória. Mas é exatamente esse impacto que te tira da zona de conforto espiritual. Você queria uma palavra, mas eu dei uma mudança. Você queria uma confirmação, mas eu fechei um ciclo. E agora, mesmo sem compreender, você está exatamente onde eu precisava que você estivesse para fazer o que ninguém mais pode fazer por você. Quando respondo, eu não repito argumentos humanos. Eu altero atmosferas, eu reorganizo relações, eu quebro resistências, eu destruo ídolos. E o que você chamou de confusão é, na verdade, o céu derrubando tudo que estava no lugar errado para reconstruir com base em verdade, arrependimento e dependência. Você precisa parar de buscar sinais e começar a perceber os frutos. A resposta que você tanto esperava talvez esteja na mudança do seu coração, na força que você reencontrou no meio do caos, na paz que ninguém te deu, mas que apareceu entre uma dor e outra. Nas pessoas que saíram, nos lugares que perderam o sentido, em tudo que não fazia sentido na hora, mas agora começa a se revelar com nitidez. A resposta de Deus sempre produz consequência. Ela nunca é neutra. E se sua vida começou a se mover sem que você soubesse como, pode acreditar, eu estou agindo. Talvez você não veja ainda, mas você já saiu do lugar onde estava. E se ainda dói, é porque parte de você insiste em lutar contra um mover que foi feito para te libertar. Pare de procurar a resposta no lugar antigo. Ela já não está lá. Agora é tempo de observar o novo que está surgindo. E se parecer pequeno, não despreze, porque o céu começa grandes coisas em sementes invisíveis. Você orou por mudança, e a resposta veio no formato de desconstrução. Porque antes de transformar o que está fora, eu primeiro reformo o que está dentro. O céu já respondeu. E se você parar de olhar para trás, perceberá o quanto já avançou. Você não está mais no mesmo ponto. Você não pensa mais da mesma forma. Você já não depende das mesmas muletas emocionais. Isso já é resposta. Isso já é cura. Isso já é renascimento. A resposta de Deus não é o que agrada aos ouvidos, é o que liberta a alma. E a sua alma, agora, está sendo preparada para carregar a colheita que está por vir. O que te derrubou será o palco da tua restauração. Você pensou que o lugar onde caiu seria o lugar onde sua história terminaria. Que o que te quebrou marcaria para sempre sua identidade. Que a ferida aberta definiria quem você é a partir de agora. Mas eu sou o Deus que transforma o chão da vergonha no altar da restauração. O que te derrubou será justamente o lugar onde a minha glória será vista com mais força. O mesmo vale que te calou será o palco de um testemunho que ninguém vai poder apagar. Você não consegue ver isso agora, porque ainda está no meio da dor. Ainda sente o peso da culpa, do cansaço, da repetição de erros, do sentimento de fracasso. Você carrega dentro de si uma pergunta que nunca verbalizou. Será que ainda tem jeito para mim? E eu te respondo, não apenas tem jeito, tem um propósito maior escondido dentro do que te feriu. Você não é o seu erro. Você não é o abandono que sofreu. Você não é o rótulo que colocaram em você. O inferno tentou usar esse momento da sua vida como sentença final.
Tentou te convencer de que dali você não sairia mais, que essa dor seria permanente, que esse desvio te afastou demais. Mas o que o inimigo não sabia é que eu já havia escrito uma continuação. O Salmo 126 diz que aqueles que semearam com lágrimas colherão com alegria, e esse é o tempo onde lágrimas e terra se encontram, onde dor e destino se cruzam, onde queda e cura dividem o mesmo espaço. Você não precisa apagar o que viveu, porque eu vou transformar o que te fez cair no exato testemunho que vai levantar outras pessoas. Você pediu para esquecer, eu te ensino a transformar. Você queria fugir, eu te ensino a enfrentar, porque há uma unção que nasce na dor vencida, a autoridade que se forma na fraqueza reconhecida, e o que te derrubou antes agora servirá como escada. O lugar do trauma será o mesmo lugar da proclamação. O vale onde ninguém te viu será o lugar onde muitos ouvirão sua voz carregada de redenção. Você diz que tem vergonha, mas eu digo que vou usar essa mesma história para derramar graça. Você diz que não quer lembrar, mas eu digo que o que foi sua prisão será seu púlpito, porque nada que você viveu será desperdiçado, nada será ignorado, nenhuma lágrima será apagada à força, cada uma será redimida, e cada pedaço do que quebrou será remontado de forma que nenhum homem conseguirá explicar. Você acha que terminou, mas o que terminou foi apenas o ciclo da performance. Agora começa o ciclo da verdade. E a verdade liberta, a verdade cura, a verdade atrai a glória. Eu não te levantei para esconder o que aconteceu. Eu te levantei para que o mundo veja o que eu faço com quem se entrega de verdade. Não é perfeição que me atrai, é entrega. E você se entregou. Por isso, agora eu me manifesto. O que te derrubou revelou o quanto você precisa de mim. E isso é um bom lugar para recomeçar, porque a verdadeira força nasce no reconhecimento da fraqueza. E é por isso que você será levantado com uma firmeza que antes não conhecia. Porque agora não depende mais de máscaras, nem de aplausos, nem de autoimagem. Você só depende de mim. E quem depende de mim nunca é envergonhado. Eu sou aquele que transforma vergonha em honra, que levanta do pó e assenta entre príncipes, que restaura o que o mundo descartou. E agora, o lugar da sua dor se tornará sagrado. Porque onde eu curo, eu também consagro. Onde eu levanto, eu também uso. Onde eu toco, eu também envio. Você não será mais conhecido como quem caiu, mas como aquele que foi levantado pela própria mão de Deus. O que antes te definiu, agora será apenas o cenário onde a graça brilhou. E o que te fez questionar sua identidade, agora será o que confirma que você é meu, separado, chamado e capacitado para um novo tempo. E se alguém tentar te lembrar do que te derrubou, apenas responda com fé: foi ali que Deus começou a me levantar. E continue andando, porque o altar já está sendo preparado. E o mesmo chão onde você caiu será o mesmo de onde você vai levantar os olhos e dizer: foi o Senhor que fez isso, e foi maravilhoso aos meus olhos. A oração que libera a colheita. Decida voltar antes que seja tarde. Chegou o momento de responder. A palavra foi semeada. O céu se inclinou, a presença foi liberada. Agora o que resta é uma escolha. Não uma escolha racional, como tantas que você já tentou fazer, mas uma entrega, um posicionamento espiritual, uma decisão que muda destinos. Porque tudo que foi dito até aqui não terá efeito algum se você continuar apenas ouvindo sem reagir. Você precisa voltar, precisa se render, precisa deixar de resistir. Você sente, você sabe. Algo dentro de você está dizendo que essa pode ser a última oportunidade de retornar antes que o ciclo se feche. Você já adiou demais, já argumentou demais, já tentou fazer do seu jeito, já quis manter o controle, mas agora
Eu coloco diante de você um caminho estreito, porém seguro, um caminho que exige renúncia, mas garante vida, um caminho que não passa pela lógica, mas pela fé. Você ouviu sobre o clamor silencioso, você atravessou o vale comigo, você chorou lágrimas que regaram a promessa. Você entendeu que o que te derrubou não foi o fim, mas o início da reconstrução. E agora, diante de tudo isso, eu te pergunto, até quando você vai ignorar o chamado do meu espírito? Não é sobre voltar à religião, é sobre voltar a mim. Não é sobre frequentar um templo, é sobre me permitir habitar em você novamente. Não é sobre se sentir preparado, é sobre reconhecer que nunca estará pronto sem mim. Eu não estou te convidando para um ritual, eu estou te convocando para uma restauração completa, uma mudança definitiva, uma reconexão eterna. Você sente vergonha? Eu ofereço perdão. Você se sente fraco? Eu ofereço graça. Você se sente quebrado? Eu ofereço cura. Você se sente vazio? Eu ofereço presença. Mas tudo isso está disponível apenas se você disser, sim, eu volto, sim, eu me entrego. Porque o céu responde a decisões, não apenas a emoções passageiras. O que transforma sua vida não é a força do que sentiu enquanto escutava, mas a firmeza da sua resposta agora. Hoje eu estendi a mão. Hoje eu entrei de novo no seu vale. Hoje eu te visitei com palavras que ninguém sabia que você precisava ouvir. Hoje eu alinhei a eternidade com este exato momento. Mas e amanhã? E se você continuar resistindo? E se adormecer de novo espiritualmente? E se ignorar mais uma vez esse toque profundo que sente agora? Não brinque com o tempo, ele passa. O que hoje está claro, amanhã pode ser ofuscado por distrações. O que hoje arde no peito, amanhã pode ser abafado pelo barulho da rotina. O que hoje te quebrou, amanhã pode te endurecer se você não decidir agora. E por isso, eu falo contigo com urgência e amor. Volte, antes que seja tarde. Se você reconhece que precisa voltar, então repita estas palavras em voz alta. Não como um ritual, mas como uma rendição autêntica, como quem clama do fundo da alma. Senhor Jesus, eu não quero mais caminhar longe de Ti. Eu reconheço que me afastei, que me perdi, que tentei fazer do meu jeito e falhei. Mas hoje eu volto. Hoje eu me rendo. Perdoa os meus pecados. Cura meu coração. Apaga minha culpa. Me livra de tudo que me afastou do Teu propósito. Eu creio que o Senhor morreu por mim. E eu recebo agora o Teu perdão, Tua vida e Tua presença. A partir de hoje, minha vida é Tua. Eu volto para os Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Agora levante os olhos. Respire. O céu te ouviu. O ciclo da culpa terminou. O ciclo da vergonha foi encerrado. Você não está mais no vale sozinho. A mão que se inclinou agora te sustenta. E o altar da restauração já foi ativado dentro de você. Escreva nos comentários, em fé, como selo profético, o que era dor, agora é promessa. Eu volto, e não volto só, volto inteiro. Declare com ousadia. Isso dá legalidade ao céu, isso move o mundo espiritual, isso rompe cadeias invisíveis. E se essa palavra tocou você de verdade, não guarde só para si. Compartilhe, envie, testemunhe. Há pessoas que estão na mesma escuridão que você enfrentou e elas precisam saber que ainda há saída, ainda há graça, ainda há cura. Inscreva-se neste canal. Aqui não falamos para a aparência, aqui falamos para o coração. Aqui o céu continua se inclinando, a jornada continua. Mas hoje você não está mais sozinho. Fim do roteiro. Oração final com chamada à ação. Feche os olhos agora. Não importa onde você esteja. O céu não espera por ambientes perfeitos. Espera por corações rendidos. E se algo dentro de você foi tocado neste vídeo, essa é a hora de selar espiritualmente o que Deus começou. Ore assim comigo.
Senhor, eu te agradeço por não desistir de mim. Mesmo quando eu me afastei, mesmo quando me calei, mesmo quando eu já não via saída, o Senhor continuou me buscando. Hoje eu entendo que o vale não foi abandono, foi preparação, que o silêncio não foi rejeição, foi proteção, que a dor não foi castigo, foi o início da minha cura. Eu reconheço, preciso de ti, preciso da tua presença, do teu perdão, da tua direção. Me liberta da culpa, me liberta do medo, me liberta de tudo que me prende ao que passou. Eu volto hoje, não por emoção, mas por decisão. Restaura os meus passos, firma o meu coração, me ensina a caminhar contigo de novo, me dá sede da tua palavra, me dá discernimento para não voltar para o que me feriu, me dá força para fechar ciclos, me dá coragem para romper com tudo que me afasta da tua vontade e me dá intimidade para ouvir a tua voz, mesmo quando tudo estiver escuro. Eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua cura, eu recebo o teu chamado. A partir de hoje, minha vida é tua. Em nome de Jesus. Amém. Agora, como um ato profético, escreva nos comentários a frase que sela tudo isso. O que era dor, agora é promessa. Eu volto, e volto inteiro. Não é só um comentário, é um decreto espiritual. É fé em ação. É o céu tomando nota de uma decisão eterna. E se essa palavra te alcançou, não guarde. Compartilhe com alguém que também está precisando voltar, se render, recomeçar. Envie este vídeo. Seja ponte para a restauração de outras vidas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo palavras como essa. Ative o sino para não perder nenhuma direção vinda do céu. E permaneça com o coração aberto, porque Deus ainda vai te surpreender. Ainda há propósito, ainda há graça, ainda há tempo, mas Ele é agora.